Olá, beautiful people! Botando aqui a minha bela face para vocês. Dessa vez, para falar do eclipse solar que acontece no dia 14 de dezembro de 2023. Se tu não me conhece, caiu nesse canal aqui de paraquedas, deixa eu me apresentar. Meu nome é Thaís, eu sou astróloga e faço vídeos analisando os movimentos celestes e o que esses movimentos, né, podem representar para a gente aqui na Terra, certo? Como eu estava falando, dessa vez eu estou trazendo para vocês a análise do eclipse solar, certo? E eu vou começar explicando o que é um eclipse. Eclipse são eventos, né, que acontecem na nossa vida para dar ali uma movimentada, para dar um chacoalhão, certo? Em assuntos da nossa vida que estão precisando de uma renovação, certo? Principalmente o eclipse solar, que acontece ali durante uma lua nova, certo? E a gente sabe que lua nova é aquele período que a gente tem, né, para poder ter recomeços, viver ali aquela coisa de uma forma diferente e preferencialmente melhorada, né? Então, só que no eclipse, esses recomeços, eles têm ali uma duração maior, né, do que a lua nova. Uma lua nova, ela tem ali a duração daquele ciclo lunar, que é de mais ou menos 28 dias. Para o eclipse, esse recomeço, ele tem ali uma duração de 6 meses, até a próxima temporada de eclipses, na verdade, certo? Eu li uma vez uma autora, a Susan Miller, né, a astróloga Susan Miller, onde ela usou uma expressão bem interessante, né, para o eclipse, onde ela diz que é a carta na manga do universo, certo? Que é para a gente realmente acordar e ver que tem alguma coisa que está ali que não está mais legal e que a gente precisa realmente modificar aquilo ali. É o famoso Acorda Menina, da Ana Maria Braga, tá bom? Então, eu vou começar aqui a dividir a tela com vocês sobre essa representação do eclipse. Só um minutinho aqui. Para eu poder dividir. Ah, achei. Pronto. Tá bom, gente. Achei aqui a minha representação gráfica do eclipse, certo? Outra coisa interessante que a gente precisa falar sobre os eclipses é que, acho que já falei antes, né? São os eventos inesperados, ou seja, a gente pensa que tá ali tudo bem, tá tudo indo numa boa, numa nice, e aí alguma coisa acontece, certo? Que deixa a gente meio, digamos assim, meio cego, meio como se fosse um blackout mesmo, certo? E aí você não sabe mais que caminho você está tomando, se aquela direção está certa. Então você precisa de um tempo para ter ali um redirecionamento, certo? Para tatear as coisas no escuro, certo? Ah, então, às vezes, gente, é uma coisa. Como é que eu posso falar para vocês? Não que sejam eventos trágicos, entendeu? Nem sofridos. Mesmo porque eu acredito que a ideia de sofrimento, ela está muito ligada a apegos e desapegos, a nossa capacidade de se reinventar. Então, isso vai variar de pessoa para pessoa, né? De repente, você está ali
assistindo esse vídeo agora, e na época do eclipse, tem aquele evento que te pede um redirecionamento, certo? E para você vai ser tranquilo, né? Você se redirecionar. Para outras pessoas, talvez não aconteçam da mesma forma. Por isso que eu não vou associar o eclipse em si, né, o fenômeno, a algo bom, trágico ou maravilhoso, entendeu? Coisas desse tipo. Mas nesse caso específico, do dia 14 de outubro de 2023, o que é que a gente tem? Sol e Lua, né, aqui 21 graus do signo de Libra. Isso já indica para gente que os nossos acordos, as nossas parcerias, a nossa forma de ver a vida ligada à justiça, aquilo que é justo ou não é, vai ter ali o seu chacoalhão, vai ser mexido, vai acontecer, né? Vai acontecer não. Vai acontecer, gente. Alguma coisa que redirecione o nosso olhar, certo? Para essas áreas da vida, beleza? Como a gente é, como a gente vê o mundo, até mesmo muitas vezes, de uma maneira, eu não diria fantasiosa, mas enganosa, sabe? É como se a gente quisesse, a verdade estivesse na nossa frente, e aí a gente não quer ver esta verdade, né? Tentando buscar, digamos, uma paz interior, né? A paz aqui do signo de Libra, e acontece o eclipse tirando ali, né, o nosso óculos da beleza e da harmonia para falar assim, mas menino, tá tudo bagunçado, vou ter que fazer aqui alguma coisa para poder encontrar de novo a minha paz interior, certo? E falando em ajustes, falando em, né, em arrumar, digamos assim, olha quem está participando do eclipse também. Mercúrio em Libra, né? Então a gente também já sabe que sim, são coisas relacionadas a contratos, porque Mercúrio tem muito dessa coisa, né, do documento, daquilo que é escrito, digamos assim, né? Então, contratos, documentos, certo? Também pode indicar como a gente está, né, se relacionando, como é que a gente está comunicando a nossa vontade em relação ao outro. Lembrando que a gente tem Libra, mas do outro lado a gente tem o signo de Áries, certo? Inclusive, o último eclipse solar foi já aqui a 29 graus de Áries, onde teve muito daquela coisa da nossa, né, da minha vontade, da minha capacidade de iniciar. E agora chega esse novo eclipse falando, né, da minha capacidade de negociar, de realmente interagir com o outro, né, de também observar as necessidades do outro lado, certo? Para que a gente possa ter ali um equilíbrio, certo? Além dessa participação de Mercúrio aqui, que fala muito, né, dos ajustes na forma da gente se comunicar, a gente também tem Vênus, que é quem está mandando nessa galera aqui, certo? No signo de Virgem, ou seja, a tendência é que também tenha ali coisas envolvidas que seja relacionado a contrato não, saúde, cotidiano, as minhas relações do dia a dia mesmo, minhas relações com colegas de trabalho, certo?
tem também muito a ver com os cuidados que a gente tem com o nosso corpo, certo? Como é que a gente, digamos assim, tá dando prazer, certo? Para o nosso corpo ou tendo prazer, né, no nosso cotidiano. Se tudo isso está ali, né, envolvido. Então, tem também, além dos relacionamentos, né, dos contratos, parcerias, forma de eu me relacionar com o outro, também vai ter um pouquinho a ver com se tudo isso, certo, está me fazendo bem no corpo, no meu cotidiano, na minha saúde, né, se isso tem afetado ali os meus colegas de trabalho, certo? E com a Vênus aqui, né, vai ser preciso a gente ser um pouco mais seletivo até com, com as coisas, né, do nosso dia a dia, certo? Outra coisa que precisa ser observado, gente, é que tem aqui um envolvimento com o Nodo Sul. Eu quase não falo de Nodo Sul, na verdade, do eixo nodal, gente. Mas isso aqui é uma indicação, certo, de que aquela área da vida onde está acontecendo o eclipse, ela vai precisar de um pouco mais da nossa atenção, ela pede um pouco mais de, digamos assim, de gasto de energia, da gente colocar ali realmente um pouco mais de atenção naquela área, tá? E também a gente vem ali, é uma indicação onde esses eventos do eclipse, eles precisam, digamos assim, ser eliminados, certo? Para quê? Tipo assim, a gente precisa, na verdade, eliminar, certo? Focar um pouco nessas áreas de relacionamento para poder eliminar, tá? Porque esse Nodo Sul, ele tem ali um certo caráter de eliminar, como é que eu posso falar para vocês? De tirar as coisas, de restringir as coisas para que a gente possa ganhar uma certa independência, que é coisa aqui do signo de Áries, certo? Esse nodo aqui também tem ali uma certa, digamos assim, indicação, tá? De que a gente talvez fique um pouco mais preso, tá? Que a gente tenha que se recolher um pouco mais em relação, né, a esses assuntos aqui. Então, é um negócio, digamos assim, eu não vou colocar a palavra sofrido, mas a gente fica realmente mais ligado, né, ali nesses assuntos de relacionamento, parceria, contrato, se eu estou sendo justo, se eu não estou sendo justo, como é que eu posso fazer aqui esses ajustes, certo? Então, essa é uma, digamos assim, um cenário geral, tá, da coisa. E aí, gente, aí o negócio começa a ficar um pouco mais complicado, certo? Por quê? Porque o eclipse ele faz mais uma vez uma quadratura com Plutão em Capricórnio. Isso aqui, gente, é como se fosse a presença, né, do Plutão, é como se esses eventos, certo, trouxessem para a gente um lado mais controlador, mais obsessivo, eu diria até mais violento, certo, para a coisa. Então, como é uma quadratura, certo, fica um pouco mais complicado a gente se libertar, a gente poder renascer, né, uma coisa de Plutão, para viver aqui essa área da vida onde está Libra de uma forma mais leve,
certo? Talvez seja um pouco mais complicado, né, se libertar de relacionamentos que não fazem bem para poder alcançar uma independência ariana, ou então até mesmo a gente se vê mais controlador, mais manipulador ali nos nossos relacionamentos, para realmente se sentir mais corajoso, se sentir mais forte, né? É como se a gente, digamos assim, tivesse ali, né, criando, querendo controlar as coisas que muitas vezes são incontroláveis, tá? Por causa de Plutão, para a gente poder se sentir realmente mais corajoso, ter mais iniciativa, né? Em vez de ficar dependendo ali de outras pessoas, certo? Então, esse é o eclipse. Tem um negócio aqui, gente, que eu também vou falar, certo? Que não está aparecendo aqui. Esqueci de colocar a linhazinha. Que é essa oposição aqui com Quiron, que está em Áries, está retrógrado. Então, também tem ali uma pede, certo? Um certo equilíbrio na hora da gente, digamos assim, começar as coisas, ser mais assertivo, certo? Kiron fala muito de uma certa diferenciação. A gente se sente diferente e essa diferença é a nossa ferida, digamos assim, né? Por estar em Áries, talvez seja ali algo relacionado a de você se sentir meio que incapaz de tocar um projeto sozinho, de você querer realmente ser mais corajoso na forma de enfrentar seus desafios, certo? E aí, com o eclipse fazendo essa oposição aqui, tá? Se você não tiver muito seguro, né, da sua capacidade, da sua coragem de ter a cara mesmo num português claro, certo? Isso aqui vai ser mais dolorido, tá bom? Mas tenha em mente que, se a gente está falando de uma oposição, a gente tem que achar o ponto de equilíbrio, certo? E como o Quiron, ele se cura através do estudo e da colaboração, né, dos outros, você aprende alguma coisa para que você seja, digamos assim, esteja procurando o remédio para a tua doença e a partir do momento que você começa a dividir esse remédio com as pessoas que têm o mesmo problema do que tu, aquilo vai aliviando, aquilo vai, digamos assim, deixando de incomodar, certo? Então, sim, vai ser preciso você, digamos assim, achar o ponto de equilíbrio, certo? Você saber dividir as suas dores e também aceitar a ajuda e também ter a coragem de oferecer a ajuda a terceiros, certo? Hã, outra coisa também aqui, né, lembra que eu falei que Vênus, né, que é que está mandando aqui neste eclipse, né, e ela estando no signo de Virgem, vem falando de saúde, cotidiano, corpo, os, a gente escolher, né, as coisas que nos deixam mais em paz, digamos assim, ela está saindo, na verdade, né, de uma oposição com Saturno, que está em Peixes, ou seja, também vai pedir ali um certo,
digamos, uma certa responsabilidade, né, um pouco mais de trabalho, um pouco mais de sacrifício. É importante a gente saber que, com esse Saturno aqui em Peixes, né, falando de trabalho e sacrifício, a gente saber escolher quando, como e por quem a gente realmente deve se sacrificar, certo? Hã, também esse Saturno aqui em Peixes fala de estruturas, certo? Então, se a gente está numa oposição aqui a Vênus, pode ser uma estrutura financeira, uma estrutura, digamos assim, amorosa, certo? Então vai ser preciso a gente ter um pouco ali mais de, digamos, consistência, certo? Nos nossos sonhos, nas nossas fantasias, na nossa espiritualidade, certo? Para poder saber ter esse equilíbrio, né? Do, do que é que eu vou eliminar ou não para ter um relacionamento, digamos assim, com os outros. Relacionamento sem pensar, gente, na coisa amorosa, tá? Mas um relacionamento de forma geral com, com o outro e que possa melhorar ali o meu cotidiano, tá? A única coisa, gente, que eu não falei até agora do eclipse foi que esse Saturno, que ele não participa diretamente, né, do eclipse, mas está conversando aqui com a Vênus, que manda no eclipse e etc e tal, ele está aqui fazendo um trígono com Marte, né, um Marte em Escorpião, um Marte poderoso. Então, isso significa que a gente tem ali uma estrutura, não uma estrutura, mas uma força e uma coragem emocional, tá? Que ajuda a segurar esse tranco aí, tá bom? Porque tá ali num trígono com Saturno, isso é quase como um reforço, certo? Nessa base, certo? Nessas pilastras que seguram as nossas emoções, tá bom? Então, isso aqui te garante uma certa estratégia, tá? Para uma certa estratégia, tanto de ação quanto emocional, para dar uma segurada aí nesses possíveis acontecimentos do eclipse, tá bom? Bem, se tu assistiu até aqui, eu te agradeço de coração, mas aí deixa o teu like, deixa o comentário. Se der para compartilhar com as pessoas, né, que também gostam desse assunto, também te agradeço muito, tá bom? E vou ficando por aqui, a gente se vê e um beijo para vocês. Tchau, tchau. Fui!